Olá, seja bem-vindo ao Doenças e Saúde Pública. Você sabe o que é infecção sexualmente transmissíveis? Sabe quais são os principais sinais e sintomas? As principais causas? Sabes quais delas têm cura e as que não têm curas? Sabes como identificá-la ou como diferenciá-la? Bem, se você não sabe ou talvez tenha alguma dúvida, eu lhe convido a estar comigo e acompanhar este vídeo até ao final, que eu vou explicar desde as principais infecções sexualmente transmissíveis. Aliás, fique comigo que no final eu vou dar algumas dicas importantíssimas para evitar qualquer infecção sexualmente transmissível. Falando das infecções sexualmente transmissíveis, falamos de um conjunto de infecções que é causada por vírus, bactérias e outros micro-organismos. As infecções sexualmente transmissíveis são transmitidas principalmente pelo contato sexual, quer ele oral, vaginal ou anal. Eu digo principalmente pelo facto de existir outras formas de transmissão. Logo para frente vamos dizer. Bem, geralmente o contato sexual sem o uso de camisinha, quer ela masculina ou feminina, é o principal meio de transmissão das doenças ou das infecções sexualmente transmissíveis, conforme o próprio nome diz. Além do contato sexual, existem outras formas de transmissão, entre elas a transmissão mãe para criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Outras formas conhecidas é a transmissão do chamado meio de transmissão assexual. O que é meio de transmissão assexual? Meio de transmissão assexual é geralmente o uso de objetos cortantes, como, por exemplo, uma lâmina que tenha sido usado por uma pessoa contaminada, ou então o uso de uma agulha que tenha sido usado por uma pessoa contaminada. Outra forma de contágio também é através do contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções contaminadas. Quando falo de peles não íntegras, falo de feridas, quem tem uma pequena escoriação, uma ferida e vai ao contato com secreções geralmente vaginais ou penianas de pessoas infectadas. E outra das formas também pouco comum, mas que acontece infelizmente, tem a ver com os erros médicos no processo de transfusão sanguínea. Ou seja, quando um doador que tenha uma infecção e no momento talvez não tenha sido feitos os exames adequados para validar este sangue. Bem, através do contato com fluidos contaminados, geralmente quando nós temos uma ferida nos lábios e queremos direcionar estes lábios para um órgão genital de outra pessoa, através do que chama oral, geralmente também pode ocorrer a contaminação. Bem, existem vários tipos de infecções sexualmente transmissíveis. E talvez você saiba uma delas, ou talvez várias delas. E enquanto vou dizendo aqui, eu quero lhe convidar você a comentar uma das infecções sexualmente transmissíveis que não faz parte da nossa lista, pois estarei aqui dizendo 10 das principais infecções sexualmente transmissíveis. Bem, primeiro temos a herpes genital, segundo o cancro mole, terceiro o HPV, a doença inflamatória pélvica como quarto, a donovanose, a gonorreia e infecção por clamídia e a linfogranuloma venérea, o sífilis, temos a infecção pelo HTLV, e temos a tricomoníase e em 11º temos o HPV. Bem, provavelmente você vai se perguntando que raio de infecções são essas?
tantas infecções. O que caracteriza uma da outra? Não se preocupe, que eu vou dizer aqui de forma resumida cada uma destas infecções. Por isso, eu lhe convido a se inscrever no canal, porque nos temas futuros poderemos abordar detalhadamente cada uma delas. Bem, quais são as principais? As principais, conforme nós dissemos anteriormente, temos como primeiro a herpes genital. O que é herpes genital? A herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo vírus da herpes simplex. Existem dois tipos de vírus herpes simples, HVS1 e HVS2. O HVS2 costuma transmitir-se por via sexual. O HVS1, em geral, infectam as regiões orais, nasais, ou raramente pode aparecer infecções ou pode aparecer sinal nos olhos. Já o HVS2, geralmente a principal manifestação é através dos órgãos genitais. Bem, a herpes genital é mais comumente nas mulheres do que nos homens, numa comparação quantitativa, porque a transmissão do vírus é mais fácil do homem para a mulher do que no sentido contrário. Tratamento. A pergunta que não quer se calar. Existe tratamento para a herpes genital? A resposta é sim e não. Por que eu digo sim e não? É importante aqui salientar que nenhum tratamento cura a herpes ou herpes genital. Existem formas de reduzir a duração dos surtos, que geralmente é feito ou é orientado por um médico. Outro, em segundo lugar, temos o cancro mole ou cancroide. É uma doença infecciosa causada pelo Coccobacilo gram-negativo fastidioso Haemophilus ducreyi. É um nome difícil e eu sei. Bem, ele apresenta-se mais comumente com ulceração genital dolorosa e, em geral, sendo associada a linfadenite flutuante. Resumindo, o cancroide é caracterizado por pápulas. O que é pápulas? Pápulas são pequenas lesões sólidas circunscritas. Bem, úlceras dolorosas e aumento dos linfonodos inguinais. E geralmente provoca supuração. Cancroide tem tratamento e a taxa de cura geralmente é de 90%. O outro é o HPV, ou papilomavírus humano. O que é o HPV? O HPV é um nome genérico de um grupo de vírus que engloba mais de 100 diferentes tipos e pode provocar a formação de verrugas na pele e nas regiões oral, anal, genital e da uretra. E estas lesões genitais podem ser de alto risco porque são precursoras de tumores malignos, especialmente do câncer do colo uterino e do pênis. Porém, o HPV pode ser também assintomáticos, ou seja, sem nenhum sinal e sintoma. A pergunta que não quer se calar. O HPV tem cura? Não existe cura de forma específica. Em alguns casos, o vírus é eliminado sem que a pessoa ao menos saiba que possui. Mas não existem medicamentos que matem ou eliminem o vírus. Porém, na maioria dos casos, a pessoa permanece com o vírus durante toda a vida e manifestação da infecção podem ocorrer de tempos em tempos. Bem, a outra infecção é a doença inflamatória pélvica, ou DIP, que é uma síndrome clínica causada por vários micro-organismos e acontece quando os agentes infecciosos entram na vagina e vão em direção aos órgãos sexuais internos, como, por exemplo, o útero, as trompas e os ovários, e causando assim inflamação destes
órgãos internos. Porém, é importante lembrar que este caso acontece principalmente quando a gonorreia e a infecção por clamídia não são tratadas de forma adequada. Não se preocupe, que logo à frente eu vou lhe explicar o que é gonorreia e infecção por clamídia. Bem, quais são os principais sinais e sintomas da DIP? Os principais sinais e sintomas da DIP são dor na parte baixa do abdômen ou durante a relação sexual, dor abdominal e nas costas, pode também causar febres, fadiga e vômitos, corrimento vaginal, sangramento vaginal, dor a urinar e afeta principalmente mulheres, porém pode afetar homens, como é o caso da uretrite, que é a principal forma de manifestação desta infecção em homens. A DIP tem tratamento? Bem, sim, a DIP tem tratamento. A outra doença é a donovanose. É um nome esquisito e provavelmente você nunca ouviu, mas é uma doença muito, mas muito comum. Bem, a donovanose é uma infecção sexualmente transmissível, crônica, progressiva, causada pela bactéria Klebsiella granulomatis e acomete preferencialmente a pele e mucosa das regiões genitálias, da virilha e do ânus e causa úlceras e destrói a pele infectadas. Quais são os principais sinais e sintomas desta doença? Para lhe explicar sobre os principais sinais e sintomas, é importante que eu lhe explique aqui a progressão da doença. Após o contágio, aparece uma lesão que se transforma em ferida ou caroço vermelho. E esta ferida não dói, mas sangra com facilidade e pode atingir grandes áreas e comprometer a pele ao redor da parte atingida, facilitando assim a infecção por outras bactérias. A donovanose tem tratamento? Sim, a donovanose tem tratamento e tem cura. Conforme eu prometi anteriormente e disse que logo para frente eu falaria da gonorreia e infecção por clamídia. O que é isto? A gonorreia e infecção por clamídia são infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias como a Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis. Na maioria das vezes, tanto a primeira quanto a segunda estão associadas e atingem os órgãos genitais, a garganta e os olhos. Quais são os principais sinais e sintomas? Os principais sinais e sintomas a qual você deve se preocupar e procurar um médico tão logo você observar isto no teu organismo são dor a urinar ou no baixo ventre, corrimento amarelo ou claro fora da época da menstruação, dor ou sangramento durante a relação sexual. A maioria das mulheres infectadas não apresentam sinais e sintomas, ou seja, são assintomáticas. Já os homens podem apresentar ardor e esquentamento ao urinar, podendo haver corrimento ou pus, além de dor nos testículos. Sim, sim e sim, a gonorreia e a infecção por clamídia têm tratamento e têm cura. Outra infecção é a linfogranuloma venérea, ou LGV. O linfogranuloma venéreo, ou LGV, na sua sigla mais curta, é uma infecção crônica causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que atinge os órgãos genitais e os gânglios da virilha. Quais são os principais sinais e sintomas desta infecção? Bem, os principais sinais e sintomas desta infecção podem ser ferida nos órgãos genitais e outros, geralmente no pênis, na vagina, no colo do útero para mulheres e na boca, as quais muitas vezes não são percebidas e desaparecem sem tratamento.
E este desaparecimento ocorre entre 1 e 6 semanas após a ferida inicial. É importante aqui dizer que também pode ou surge um inchaço doloroso, ou seja, caroço ou íngua, não sei como é que você chama ali na tua região, inchaço. Geralmente este inchaço ocorre na virilha e que, se não for tratado, pode romper-se e havendo uma saída de pus. Outra coisa muito importante aqui a salientar é que pode haver sintomas por todo o corpo, como dores nas articulações, febres e mal-estar. Quando não tratada adequadamente, a infecção pode agravar-se, causando acúmulo de linfa no pênis, escroto e vulva, conforme mostram as imagens aqui. Outra coisa também importante de salientar é que a linfogranuloma venérea tem tratamento. Outra infecção é a sífilis. O que é a sífilis? É uma infecção muito, mas muito conhecida. Resumindo, é uma infecção sexualmente transmissível, curável, causado pela bactéria Treponema pallidum. Quais são os principais sinais e sintomas? Os principais sinais e sintomas são feridas, pode ocorrer manchas no corpo que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e planta dos pés. E é importante salientar que estas lesões que vão ocorrendo ao longo do corpo são ricas em bactérias. Se você ver alguém que tenha uma mancha no corpo, não toque sem uma luva cirúrgica. E também pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo. Bem, a sífilis, quando bem tratada, tem cura. Conforme dissemos no começo, a sífilis é uma infecção curável. Outra infecção também aqui muito conhecida é a infecção pelo HTLV, ou seja, vírus T linfotrópico humano. É um vírus que pertence à mesma família do HIV, que é o vírus causador da AIDS. Ele atinge os linfócitos T, ou seja, as células de defesa do organismo, tal igual o HIV. Elas são classificadas em 2 grupos. Primeiro, o HTLV1 e o HTLV2. Quais são os principais sinais e sintomas que nos ajudam a identificar o HTLV? A maioria das pessoas infectadas pelo HTLV, isto é, 90% das pessoas, não desenvolvem sinais e sintomas ao longo da vida. E desta forma, mantém uma cadeia de transmissão silenciosa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas infectadas não desenvolvem sinais e sintomas, ou seja, não vão a uma unidade hospitalar saber se estão infectados ou não. Por quê? Porque não têm nenhum sinal e sintoma e não sabem se estão infectados. E estas mesmas pessoas, não sabendo que estão infectados, se envolvem com outras pessoas também desavisadas que não exigem que a relação seja protegida, criando assim um ciclo de transmissão por pessoas que não sabem que estão contaminadas, contaminando pessoas desavisadas. Ou seja, maior parte das pessoas contaminadas ou com esta infecção não sabem que são portadoras ou que têm esta infecção, vão indo contaminando outras pessoas também desavisadas que não exigem proteção no momento da relação sexual. Já os 10% das pessoas restantes que têm o vírus apresentarão doenças relacionadas ao vírus, dentre as quais podemos falar da leucemia de células T do adulto, ou LLCTA, uveíte. Você sabe o que é uveíte? Uveíte, doença inflamatória que atinge os olhos. Mielopatia, doença que compromete a medula
espinhal. E não só, também outras manifestações clínicas da mesma infecção, que podem incluir a dermatite infecciosa, a artrite, a tireoidite, a cistite e prostatite, a vasculite e a neuropatia periférica. É importante salientar que o HTLV não tem cura. A outra doença é a tricomoníase. A tricomoníase é uma infecção da vagina ou do trato genital masculino que é causado por tricomoníase vaginalis. Quais são os principais sinais e sintomas? Bem, os principais sinais e sintomas para detectar a tricomoníase são: primeiro, corrimentos amarelado ou corrimento esverdeado. Segundo, coceira. Terceiro, odor forte e desagradável. Aonde? Na região genital. Quarto, irritação vulvar, ou seja, irritação da vulva. Temos a dor como quinto, como dificuldade de urinar. Bem, a tricomoníase tem cura. Em último lugar, temos o HIV. O HIV é muito conhecido e de certeza que você já ouviu falar. Por palavras simples, podemos aqui destacar o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS ou da SIDA, que ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o nosso organismo de doenças. Em geral, os principais sinais e sintomas são a febre, o aparecimento de gânglios, crescimento do baço e do fígado, alterações elétricas do coração ou inflamação das meninges nos casos mais graves. E na fase aguda, os sintomas podem durar algumas semanas. Já na fase crônica, os sintomas estão relacionados aos distúrbios do coração ou no esôfago e no intestino. Porém, existe também a fase assintomática ou a fase de latência da infecção pelo HIV. Nesta fase, o paciente não apresenta nenhum sintoma. O HIV tem cura? Bem, você que me acompanha, acredito que você sabe que ainda não existe cura para o HIV. É importante aqui lembrar que as principais características das infecções sexualmente transmissíveis é de acordo ao tipo e geralmente podem ser corrimentos que aparecem no pênis, na vagina ou no ânus e também podem ser esbranquiçados, esverdeados ou amarelados dependendo da infecção. E estes corrimentos podem ter cheiros fortes. Também as infecções podem provocar dor ao urinar ou durante a relação sexual, conforme nós dissemos ao longo da nossa abordagem. É importante aqui dizer que nas mulheres, quando é pouco, os corrimentos podem ser vistos apenas através de exames ginecológicos. E estes corrimentos podem se manifestar na gonorreia, na clamídia e na tricomoníase. Nós falamos ao longo da nossa abordagem sobre estas infecções. Outra forma também de manifestação é através de feridas que aparecem nos órgãos genitais ou então em qualquer parte do corpo. E estas feridas podem ser com dor ou sem dor, e os tipos de feridas são muito variados e podem se apresentar como vesículas, úlceras, manchas, entre outros. E estas manchas, entre outros, podem se manifestar em infecções como a herpes, cancroide, cancro mole, denovanose e linfogranuloma venérea. Para você que chegou até aqui, eu tenho alguns bônus extras. O importante para você aqui é lembrar-se sempre de procurar um médico para exames de controle. E outra coisa muito importante é não se envolva sexualmente com quem você não conheça. E se vier a fazer isso, exija sempre o uso de
preservativo. E outra coisa muito importante é, inscreva-se no nosso canal, deixe o teu gosto, partilhe o máximo que você puder. Bem, você vai levar 5 segundos para fazer isso. Para você não vai custar nada, mas para mim é uma ajuda muito, mas muito grande. Outra dica que talvez vai escandalizar muita gente é: antes de começar um relacionamento que envolva o contato sexual, você e teu parceiro procurem um médico e façam exames para descartar qualquer infecção sexualmente transmissível. Mantenha uma vida monogâmica. Assim, evita trazer doenças de fora para dentro do teu relacionamento. Lembre-se, a tua vida vale mais do que um momento de prazer e não coloque a pessoa que você ama em risco. Por fim, lembre-se sempre, prevenir é mais importante do que tratar. Cuide da tua saúde e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui.